Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo do canal aqui pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal, galera. Então, vamos fazer aqui uma reação em corte aí, comentando tudo sobre o Flamengo, né? Vai falar aí sobre a chegada de reforços e venda de jogadores do Flamengo, né? Também vai falar sobre o atual momento do Mengão aí que venceu o Palestino por 2-0. Então, assista esse vídeo até o final e não perca nada. Então fica agora aí com o vídeo. Eu tenho a impressão de que ficou essa sensação. O Flamengo foi bem no primeiro tempo, caiu no segundo tempo. O Flamengo criou muitas oportunidades no primeiro tempo, teve 70% de posse de bola, chutou muito mais que o adversário. No primeiro tempo, o Palestino chutou apenas uma bola, o Flamengo chutou 10, mas no segundo tempo caiu. O Flamengo puxou o freio de mão, as alterações do técnico do Palestino, Pablo Sanches, elas funcionaram, ele colocou em campo o principal jogador da equipe, o Praia Carrasco, e ele deu uma nova dinâmica à equipe e o Flamengo amoleceu, afrouxou ali a marcação, ficou meio devagar, muitos espaços no meio campo, a defesa, apesar da boa estreia do Léo Ortiz, começou a sofrer ali na bola aérea, o Palestino teve algumas chances, o Flamengo não levou gol hoje, mas o Rossi trabalhou, coisa que em muitos jogos nessa temporada não vinha atrapalhando. Para um adversário fraco, como é o Palestino, o Flamengo deixou a desejar realmente no segundo tempo. No primeiro tempo, dominou inteiramente. Mas falta mais gols, né? Aliás, essa é a característica do time do Tite. Sempre foi assim. Poucas vezes você viu em clubes, seleção brasileira ele até teve goleadas, mas poucas vezes você viu em clubes o time do Tite dar goleada. Aquele Corinthians que ganhou tudo era um Corinthians com menos talento do que esse Flamengo, mas era um Corinthians com a mesma cara. Era um time muito competitivo, muito forte na marcação, difícil de levar gol, que vencia os jogos, mas vencia com uma margem pequena. Vencia por 1-0, 2-0. E esse Flamengo do Tite, que é muito talentoso, eu acho que é o time mais talentoso que ele tem até hoje em mãos para trabalhar no futebol brasileiro em clubes, ele nunca teve um elenco com tantas opções como esse. Mas falta um pouco de ambição para fazer mais gols, né? 1-0, beleza, calma, dá uma segurada, se sair o segundo, vamos lá, vamos comemorar, se não fizer, tudo bem. Essa é uma característica do Tite, que é vitorioso, mas num clube como o Flamengo, que sempre teve a tradição de times ofensivos, mesmo quando o Flamengo tinha times ruins, e o Flamengo teve alguns times ruins, mas esses times ruins eram times raçudos e que jogavam para frente. O Flamengo sempre foi um time que jogou para frente e que buscou os gols. O time do Tite busca os gols, mas muitas vezes ele dá uma segurada. É um time equilibrado, segura, não tem tanta fome de fazer gol assim. Tenta fazer. Os jogadores perderam algumas finalizações, também não capricharam nas finalizações. A verdade é que o Flamengo hoje, no primeiro tempo, foi bem, mas finalizou mal, criou muita chance, e no segundo tempo caiu muito de produção. Muito de produção. Visivelmente deu uma segurada. E isso aí, a partir de agora, nos momentos mais agudos da temporada, vejam a sequência do Flamengo. O Flamengo vai jogar com o Atlético Goianiense em Goiânia, abertura do Brasileiro. São Paulo no Maracanã. Palmeiras no Allianz Parque. Bolívar em La Paz. Botafogo no Rio de Janeiro. Depois vem Bragantino, tem outros jogos aí. Então, agora, meus amigos, acabou a pré-temporada. Acabou o estadual, acabou a semana cheia de treinamento. E o Flamengo está muito bem preparado, mas eu acho que falta, às vezes, pisar no acelerador. E é por isso que o torcedor sente tanta falta e saudade do Jorge Jesus, porque o JJ ele é assim, né? O time dele também tendo 5-0, ele quer 6, 7, 8 ali. E o Tite não é assim. É uma questão de estilo, o Tite nunca foi assim, e o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar. Agora, é impressionante. 17 jogos na temporada e o time do Flamengo levou 2 gols, marcou 32 e levou 2. E o time do Tite, para valer, levou 1, que foi o jogo contra o Milionário semana passada. Porque o outro gol foi contra o Nova Iguaçu, numa equipe sub-20, reserva, dirigida pelo Mário Jorge. E aí que mora o perigo. Começar a administrar demais é perigoso. Mas eu repito, os times do Tite sempre foram assim.
Não é aquele time que tem uma ânsia de fazer gols e tal. Ele tenta, é ofensivo, mas quando faz um gol, ok, 1-0 tá ótimo. Se der para fazer 2, muito bom. 3, melhor ainda, mas se não der também 1-0 garante 3 pontos para a gente. Esse sempre foi o pensamento do Tite. Agora, com a qualidade que esse time do Flamengo tem, os jogadores também têm que acertar a pontaria. Já é um problema que esse time do Flamengo tem há muito tempo, com outros treinadores, né? Depois do Jorge Jesus, muitas vezes perde muitos gols. Essa galera, às vezes, é displicente na hora da finalização. E aí eu falo de todos, a Arrascaeta, o próprio Pedro e outros mais. Quero falar agora sobre a Arrascaeta no México. O jornal O Globo afirma que o Cruz Azul está interessado no meio atacante uruguaio, o grande craque do rubro-negro. Oferta que pode gerar entre 15 e 20 milhões de euros, estamos falando de 82 milhões de reais a até 109 milhões de reais. Vale a lembrança de que para comprá-lo do Cruzeiro e do Defensor do Uruguai, o Fla precisou desembolsar cerca de 90 milhões de reais. É que o Flamengo ainda depois teve de adquirir um percentual que pertencia ao jogador, um pacote extremamente alto. Duvido que diante dessas cifras o Flamengo tope fazer negócio. Também não me parece que o Arrascaeta vai forçar a barra para ser negociado. Vale a lembrança também de que a multa rescisória do Arrasca com o Fla é de 50 milhões de euros ou 267 milhões de reais. Bora mudar de assunto e falar sobre a NFL. Vou fechar o vídeo para repercutir uma informação trazida por um perfil no Twitter chamado Transferências 24 Horas. Esse perfil afirma que Roger Guedes, ex-atacante do Corinthians, foi oferecido a Flamengo e Palmeiras. A notícia ainda dá conta de que o staff do jogador teria o desejo de acertar seu retorno para o Brasil na metade do ano. Vale a lembrança de que o Roger Guedes está desde agosto do ano passado no Al Rayyan do Catar. Confesso que fiquei surpreso com a notícia. O cara ganha 5 milhões de reais por mês no Catar, chegou recentemente e dentro de campo as coisas vão muito bem. Desde que ele foi contratado foram 19 jogos, com 17 gols e 4 assistências. Na temporada de 2024 a coisa é ainda melhor. Seu time marcou 13 vezes e o Roger Guedes foi responsável por 9 desses 13 gols. De qualquer forma, chamei o Paulo Pitombeira, empresário e representante do Roger Guedes, e perguntei, é verdade? Roger foi oferecido para Flamengo e Palmeiras? A resposta foi imediata, abre aspas, mentira, ele está feliz demais no Catar, em todos os sentidos, em campo e fora dele. Além dos 5 milhões de reais por mês de salário e dessa ótima performance como atleta do Al Rayyan, o Roger Guedes também tem convivido com uma série de bônus, de coisas bacanas que ele tem lá no Catar, como a segurança, como a tranquilidade para a família, enfim. Não está sendo discutido nesse momento qualquer possibilidade de retorno do atacante ao futebol brasileiro. Espero que você tenha... Conquistou a sua primeira vitória na Libertadores da América, lá no Maracanã, 2-0 contra o Palestino do Chile. Léo Ortiz foi escalado como titular e foi às redes. Pedro, um golaço do Pedro no Maracanã, Flamengo 2, Palestino 0, mas eu estava comentando no Canelada com o Rodrigo Viga e o Viga reclamando da atuação do Flamengo, que tinha que ter feito muito mais. O Flamengo é um pouco assim, né, Vamps? Tem que ter uma fumaça, né? Tem que ter uma fumaça, não pode ficar tudo 100%, né? Mas o Flamengo venceu aí o Palestino 2-0. O Flamengo, fumaça, né? A expectativa de todo mundo é que o São Paulo metesse 5, o Grêmio pegasse o White Pato, sei lá, metesse 3. Perdeu. Vixe. E o Flamengo no Maracanã, praia, time caro, vindo de uma conquista do estadual, uma estreia de um empate na Libertadores, que fosse uma goleada fácil. Poderia ter sido no primeiro tempo, no segundo tempo quase sofre um empate e vai fazer o gol com o Léo Ortiz, que está estreando aos 84 do segundo tempo. Né? 3 pontos garantidos. Às vezes a gente acha que a gente cobra demais pelo valor financeiro do que o Brasil atravessa em relação aos outros clubes, né, de outros países. A economia dentro do futebol, nossos clubes aí mais organizados, sobra em dinheiro, principalmente na moeda. Né? Então quando vem um time lá, né, o Palestino do Chile, vai meter 4, 5, e às vezes não é assim. Às vezes o time se defende muito. O importante é que o Flamengo somou 3 pontos. Foi uma exibição exuberante. Pelo tempo poderia ter saído com 3, 4. Não saiu. E no final ganhou o Pedro. Eu estou começando a achar assim, ó. Espetáculo você vai ver só o time de Guardiola.
E olhe lá alguns jogos. Olha lá, Assim que falava, né? Quem quer espetáculo vai no circo. o Arsenal. Falei aqui, vocês aqui. Eu falei, o Arsenal tá jogando o fino da bola na Primeira Liga. Lá. E o Bayern de Munique tá tropeçando lá, uma draga, treinador. Pressão também. Pressão, lá, foi 2-2. Quem empatou foi o Arsenal. Agora vai ter que ir em Munique. Tá em aberto ainda. O Arsenal, pelo time que tem, mas é muito mais difícil eliminar o Bayern lá dentro da. Porque o cara fala assim, ó. O Campeonato Alemão, depois de 11 anos, vai dar o Bayer Leverkusen. Mas o Bayern de Munique só sobrou a Liga dos Campeões. Só sobrou. Um campeão, acho que tem 5 títulos, né? O Bayern de Munique na. Ou até mais. Ou até mais. Espetáculo a gente vê, não, para quem tem que ganhar os jogos. E vamos rezar para quando a gente vê um chocolate a mais, alguma coisa a mais, ganhou. Tem 6. 6, né? Aí. A gente não discute o resultado, né? O resultado muito bom pro Flamengo. Mas em desempenho e futebol jogado, o Flamengo ainda tá longe do potencial. Já não toma mais gol com o Tite, né? Tomou um lá na Estrela Libertadores, no Campeonato Estadual não tomou nenhum. Com o Tite. O Flamengo tomou com sub-20. Eu acho que o duelo, não pelo futebol melhor jogado, mas o duelo vai ser Tite e Abel. Palmeiras e Flamengo. Porque a temporada. O Palmeiras é difícil perder. E com o Tite, o Flamengo vai ser difícil perder. Os pontos corridos é isso aí mesmo. É claro que a produção do Campeonato Brasileiro vai ser feita amanhã, mas só assim um trailerzinho, Pedro e amigos. Todo mundo, quem vai ser campeão? Palmeiras ou Flamengo? Flamengo, todo mundo acha isso meio que basicamente. E se escapar? O Atlético Mineiro, não é? Que todo mundo fala? Sim. E se escapar dos 3? É difícil, não sei. E aí? Grêmio. Aí fica aberto aí. O Grêmio. O invicto da Libertadores? Mas não vamos esquecer que o Grêmio é o vice-campeão brasileiro. Por 2 pontos. Por 2 pontos, Flávio. Com um baita elenco, empata com o Tom. Flávio, você pega o Grêmio, é vice-campeão brasileiro, por 2 pontos, aonde perdeu pro Corinthians em Porto Alegre, com o Corinthians com o homem a menos aí do Corinthians. Sim. É difícil. Pontos corridos, ele é mais previsível, né? Então esse é o problema. Os dois. Que o Grêmio tinha o fator Luizito Soares, né? Ajudou muito. Nossa Isso senhora. Tinha o fator Soares, esse ano não tem. O elenco do Grêmio parece. Tá lá o Diego Costa, comum, que até tá fazendo seus gols, mas é outro nível. Eu acho que é Libertadores, tudo bem, mas título. Assim, E tem o Flamengo aí que deve. Eu acho que vai brigar por tudo, né? Não é questão de deve, vai brigar por tudo, Bruno Prado. Dos últimos 8 brasileiros, o Palmeiras e o Flamengo ganharam 6. Isso pega desde 2016, quando o Palmeiras ganhou lá com o Cuca. Aí teve o Corinthians em 17. Aí depois disso, só o Atlético Mineiro conseguiu ganhar em 21. O resto é tudo Palmeiras e Flamengo. Nos últimos 8, 6 deles, né? O primeiro que escapou foi lá no segundo ano dessa sequência, então já faz tempo. Eles, no brasileiro, que é pontos corridos, eles são muito dominantes. Na Libertadores eles ganharam as 4 anteriores à última, né, que aí deu Fluminense. Na Copa do Brasil é que escapa um pouco mais, até porque a Copa do Brasil ela tem um peso grande aqui no Brasil, a Copa aqui tem um peso maior do que em outros países, mas quando você divide Libertadores, Brasileiro, principalmente esses dois, Palmeiras e Flamengo, a Copa do Brasil acaba ficando em terceiro. Os dois já ganharam a Copa do Brasil recente também. Mas é o que dá uma escapada um pouco maior. Já ganhou o São Paulo, já ganhou o próprio Atlético Mineiro, é onde escapa um pouquinho. E um clube que vai incomodar muita gente no brasileiro é o Atlético Paranaense com o Cuca, viu? É um bom. Você sabe que esse é o time que eu vejo que pode furar o bloqueio. Se o Palmeiras bobear, se o Flamengo bobear, eu acho que esse é o time que se cair na praia deles lá, vai sofrer pra... Eu acho que tem um bolo ali que é muito parecido ali, né? Que aí depende, sempre tem algum meio surpreendente aí que aparece, ou porque começa bem, ou porque tem um calendário mais leve. E um Botafogo. O Botafogo. O ano passado foi o Botafogo. Teve o São Paulo do São Paulo chegou ali a chegar perto. O Inter, em 2020, que o Flamengo foi campeão com o Rogério, o Inter com o Abel Braga ficou muito perto de ser campeão. Foi o mesmo ano do São Paulo, né? O Inter toma a liderança do São Paulo, e aí na penúltima rodada o Flamengo toma a liderança do Inter, né? Então... Sempre tem alguém ali que consegue se meter por um tempo. Em 22 o Inter foi vice também. Ficou longe do Palmeiras, é verdade, que foi campeão. Mas o Inter foi vice, o Fluminense foi terceiro. Então vai ter alguém aí que vai brigar até um certo tempo. Até porque os outros estão em várias competições também. Mas eu acho que no fim, na hora de... Pelo que dá para desenhar, pelo jeito que é o calendário brasileiro e estudando até os últimos campeonatos, normalmente no primeiro turno ele serve mais ou menos para definir onde cada um vai brigar. E aí no segundo turno você decide o campeonato.
Do ano passado... lugar cada um No ano passado, o Botafogo fecha muito bem o primeiro turno, né? Ele se coloca ali como um candidato ao título e já tinha um bolo embaixo, que era aqueles, ó, se o Botafogo vacilar, é nesse bolo aqui. Aí já estava o Palmeiras, já estava o Flamengo, já estava o Grêmio. Quem partiu lá de trás foi o Atlético. O Atlético que deu uma arrancada. Deu uma arrancada. Ele fez um primeiro turno de meio de tabela e deu uma arrancada. Até o Bragantino estava nesse bolo também. Chegou a ser vice-líder, depois caiu para sexto. O Fluminense ficou nesse bolo, depois começou a avançar na Libertadores, aí foi ficando para trás. Então, acho que no primeiro turno ainda vai estar mais embolado, mas acho que... Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E sobre a notícia aí, né, de Roger Guedes vir para o Flamengo, né? Vimos aí que é uma notícia aí que está especulada, mas é bem difícil isso acontecer, visto que Roger Guedes saiu do Corinthians por um salário muito alto, né, recebendo 5 milhões e não vai querer voltar tão cedo, né? Visto que ele está jogando bem lá, fazendo gol, sendo o jogador principal do time, né? Se adaptou muito bem, então acredito que ele não vai vir, né, para o futebol brasileiro, nem Flamengo, nem Palmeiras. Já o caso de Arrascaeta, eu também acho muito difícil o Arrascaeta sair do Flamengo, né, por uma proposta aí que aconteceu aí sendo do México. Acredito que ele não vai sair do futebol brasileiro para o futebol mexicano. E também no valor que está oferecido, o Flamengo não vai vender, né? Então acredito que só venderia a partir de 50 milhões de euros. Aí venderia a Arrascaeta ao Flamengo. Mas fora isso, o Flamengo não venderia. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.